E aí, meus queridos, tudo bem? Vamos lá? Aula de hoje, função. Presta atenção, olha só. Temos o seguinte, o que é uma função? Função é simplesmente uma dependência. Função é uma relação em que respeita algumas propriedades. Quais são? Primeiro, é uma relação entre dois conjuntos A e B. Então aqui eu tenho um conjunto A, aqui eu tenho um conjunto B. Esse conjunto A está se relacionando com esse conjunto B. As setas mostram essa relação, em que todo elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Uma relação, para ser função, ela tem que satisfazer duas coisas. Primeiro, esse todo. Segundo, esse único. Isto é, todo elemento do conjunto A tem que estar relacionado com um único elemento do conjunto B. Observe, aqui eu tenho três exemplos. Exemplo 1, exemplo 2 e exemplo 3. Três exemplos de relações, só que nem todos são funções. Vamos ver. Em primeiro lugar, esse exemplo aqui, ó. Todo elemento do conjunto A está relacionado? O 1 está, o 2 está e o 3 está. Então tudo bem. E está relacionado a um único elemento do conjunto B? Sim. O 1 está relacionado apenas ao 4, o 2 apenas ao 5 e o 3 apenas ao 6. Então esta relação é uma função. Então aqui eu escrevo assim, ó, eu vou dizer que f c cedilha é função. Esta relação é uma função. Agora, olha essa segunda relação aqui entre dois conjuntos A e B. Preste atenção. Aqui, nem todos os elementos do conjunto A estão relacionados ao conjunto B. Esse elemento aqui, ó, o elemento 3, ele não está se relacionando a ninguém aqui no conjunto B. Então, ele não satisfaz isso daqui, ó, que diz que todo elemento tem que estar relacionado. Então, isso daqui, esta relação não é função. Tudo bem? Vamos ver o terceiro exemplo. Observe. Todo elemento do conjunto A está relacionado a algum elemento do conjunto B. Muito bem. Todo elemento do conjunto A está relacionado. Sim, esse todo está satisfeito. Mas está relacionado a um único elemento do conjunto B? Não. Observe esse elemento 2. Ele está relacionado a dois elementos do conjunto B e não a um único. Isto quer dizer o quê? Que esta relação entre os conjuntos A e B não é função. Muito bem. Nós estudaremos as relações que são funções entre dois conjuntos A e B. Uma função de A em B, a gente escreve dessa forma, f de A em B. Numa função a gente tem domínio, contradomínio e imagem. Quem é o domínio? O domínio é todo o conjunto A. Todo conjunto A é chamado de domínio. Quem é o contradomínio? É todo o conjunto B. Tudo bem? A é o domínio e B é o contradomínio. E a imagem? Preste atenção. A imagem é um conjunto contido no contradomínio em que os seus elementos estão relacionados ao elemento do domínio. Isto é, nesse exemplo, a imagem é apenas o conjunto formado pelos elementos 1, 4, 5 e 6. Então a imagem é o conjunto dos elementos y, tal que esse y, eu vou escrever assim, ó, está relacionado a um elemento x pela função f. Tudo bem? Observe só. Olha só, nesse exemplo aqui, nesse exemplo 1 ali, o que eu tenho? O número 1, quando você aplica ele na função f, a função leva ele ao número 4. O número 2, quando você aplica ele na função f, a função leva ele ao número 5. O número 3, quando você aplica ele na função f, a função f leva ele ao 6. Então, se eu pegar um elemento x pertencente a e aplicar ele na função f, esse elemento, a função f vai levar ele ao quê? Vai levar ele a um elemento y no conjunto B. Tudo bem? Perfeito. Então é isso aí. Isso aqui é a função. Função é uma relação entre dois conjuntos A e B
em que todo elemento do conjunto A, todos, estão relacionados a um único elemento do conjunto B. No conjunto B, pode sobrar elemento que não está relacionado a nenhum de A? Pode. Não pode sobrar elemento aonde? Não pode sobrar elemento em A, mas em B pode. Legal? É isso aí. Vamos lá para a segunda parte. Vamos lá. Observe só. Lei da função. Então a gente viu que essa relação aqui do exemplo anterior, que essa relação é uma função. Agora, será que eu consigo uma expressão matemática que vai me dar o valor de y em função desse valor de x aqui? Sim. O que eu estou fazendo com esses elementos aqui, 1, 2, 3, para eles chegarem a 4, 5, 6? Observe que eu estou pegando o elemento 1 e eu estou adicionando 3 unidades. 1 mais 3, 4. Eu estou pegando o elemento 2 e estou adicionando 3 unidades. 2 mais 3, 5. Eu pego o elemento 3 e somo 3 unidades. 3 mais 3, 6. Então o que eu observo? Eu estou observando que esse elemento y aqui, eu pego o elemento x, somo 3 unidades e chego a quem? E chego a y. Então essa fórmula y igual a x mais 3 é a lei dessa função. É a lei matemática, é uma expressão matemática que a gente chama de lei da função. Esse y aqui, ele está em função de x, então a gente pode chamar esse y aqui de f de x. F de x igual a x mais 3. Ou você escreve y igual a x mais 3, ou você escreve f de x igual a x mais 3. Aqui, o que eu estou fazendo com esses elementos 1, 2, 3 para eles chegarem a esses daqui? 2, 4 e 6. Alguém consegue ver? E aí, foi? Muito bem. Eu estou pegando cada elemento aqui e eu estou simplesmente multiplicando ele por 2, né? Eu pego o elemento x, multiplico ele por 2 e chego a quem? Ao elemento y. Então eu estou dizendo que o y é igual a x vezes 2, é a mesma coisa que 2x. Posso escrever também que f de x igual a 2x. É a lei dessa função. Agora, essa letra C aqui é mais difícil. Você consegue observar? O que eu estou fazendo com os elementos aqui? Ó? 1, 2, 3, para chegar a 2, 5 e 10. E aí, conseguiu matar? Não foi? Então vamos lá. Ó. O que eu fiz? Eu peguei o elemento x, eu elevei ele ao quadrado e adicionei ainda uma unidade. E cheguei ao elemento y. Aqui, ó. 1 ao quadrado, 1. Mais 1, 2. 2 ao quadrado, 4. Mais 1, 5. 3 ao quadrado, 9. Mais 1, 10. Isto é, o y é igual a x ao quadrado mais 1. Também posso escrever que o f de x, que é o y, é igual a x ao quadrado mais 1. Perfeito? Muito bem. Se você observar aqui, ó, se eu lançar aqui no valor do x qualquer um desses elementos aqui e colocar aqui também o valor, eu vou encontrar como resultado esses valores aqui. Legal? Muito bem. Que é o qual a gente chama de valor numérico da função. Aqui, ó. O que seria, professor? O valor numérico da função. O valor numérico da função é quando você pega um valor de x, coloca aqui, no caso vai colocar aqui também, e aí o resultado que der isso daqui é o valor numérico da função. Por exemplo, qual é o valor numérico da função para x igual a 1? Para x igual a 1, ó, seria o f de 1. Coloquei aqui no lugar do x 1. Vou colocar no lugar daqui 1 também. Só que a função é x mais 3. Então é 1 mais 3. O valor numérico da função quando x igual a 1 dá quanto? 4. O valor numérico da função quando x igual a 2. O valor numérico da função quando x igual a 2 seria o f de 2. No lugar do x, eu coloco 2 mais 3 vai dar quanto? Vai dar 5. Perfeito? Muito bem. Vamos para o próximo. Vamos lá então. Vamos construir o gráfico de uma função. Mas para isso eu vou dar um exemplo. Ó. Construa o gráfico da função f de x igual a 2x menos 3. Muito bem. É uma função
que a gente chama de função afim. A gente vai falar sobre cada tipo de função. Função afim, função quadrática, função exponencial e assim por diante. Muito bem. Mas como é que se constrói o gráfico de uma função? A gente vai construir o gráfico de uma função no plano cartesiano. Então você tem aqui, ó, o eixo y, que é o eixo vertical, e o eixo x, que é o eixo horizontal. Muito bem. O que que acontece? A gente atribui valores para x numa tabela e acha os valores de y correspondente a x. Nesse caso, quais serão os valores de y? O y é dado por isso daqui, ó. O y é dado pelo dobro de x menos 3. Tudo bem? Então, nesse caso, quais são os valores que eu vou atribuir para x? Bom, eu vou atribuir alguns valores aqui negativos, o zero, e vou atribuir alguns valores positivos. Por exemplo, aqui eu vou atribuir o valor para x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Posso atribuir mais? Posso, quantos que eu quiser, mas é sempre bom colocar negativos, 0 e positivo. Então, qual é o valor de x qual é o valor de y quando x é igual a menos 2? Observe que, no caso, o y vai ser igual a 2 vezes o valor de x, que é quanto? Menos 2 subtraído de 3. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 menos 3, quanto que dá? Menos 7. Muito bem. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu tenho aqui um par ordenado. Deixa eu apagar esse plano cartesiano aqui primeiro. Isso quer dizer que eu tenho um par ordenado xy e cada par ordenado xy ele vai ser representado por um ponto no plano cartesiano. X igual a menos 2 e y igual a menos 7. Muito bem. E o x aqui, ó, quando x igual a menos 1, quanto que vai dar o y? Então o y vai ser 2 vezes menos 1 subtraído de 3. Que dá menos 2 menos 3, que deu quanto? Menos 5. Então eu tenho esse par ordenado menos 1, menos 5. Muito bem. Eu tenho agora, quando o y x é 0, vai ser 2 vezes 0 menos 3, não é? Que vai dar quanto? 0 menos 3, que é igual a menos 3. Então eu tenho ponto 0 e menos 3. Aqui, quando x igual a 1, y igual a 2 vezes 1 menos 3, que vai dar 2 menos 3, que dá menos 1. Então eu tenho par ordenado 1 e menos 1. E aqui, ó, x igual a 2, dá 2 vezes 2 menos 3, que dá quanto? 4 menos 3, que deu 1. Então eu tenho par ordenado 2 e 1. Perfeito? Bom, se você quiser colocar mais valores, por exemplo, 3, y igual a 2 vezes 3 menos 3, que vai dar quanto aqui? 6 menos 3, que deu 3. Então eu teria o valor aqui, ó, 3 e 3. Tudo bem? Perfeito. Muito bem. Eu só preciso desses caras aqui, desse par ordenado, para eu fazer para eu construir o gráfico da minha função. Só preciso deles. Então eu vou apagar aqui essa primeira parte para eu poder construir. Tem espaço aqui para construir o nosso gráfico, né? Muito bem. Por isso que é bom um quadro grande. Saudade da sala de aula com um quadro grandão. Legal. Então o que você vai fazer? A gente vai construir aqui, ó, o nosso plano cartesiano, eixo y, eixo x. Muito bem. Aí você coloca valores para x. Por exemplo, eu tenho x até menos 2. Menos 1, menos 2. O x igual a menos 2, ele está associado ao y igual a menos 7. Menos 7 vai dar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Menos 7 está bem aqui embaixo. Tudo bem? Então o menos 2 vai estar associado ao menos 7. É um ponto. Esse ponto aqui, ele representa o par ordenado menos 2 e menos 7. Menos 1, x igual a menos 1, quanto é que é o y? Menos 5. Menos 5 vai estar aqui, ó. Então, menos 1
vai até o menos 5. Eu tenho esse ponto. Esse ponto representa o par ordenado menos 1, menos 5. O 0 vai até quanto? Vai até menos 3, que está aqui, ó. 0 desce até o menos 3, então eu tenho esse ponto. X igual a 1 vai até quanto? X igual a 1 vai até menos 1, que está aqui. Então eu tenho esse ponto. X igual a 2, x igual a 2 vai até quanto? X igual a 2 vai até 1, 1 está aqui. X igual a 3, x igual a 3 vai até quanto? Vai até o 3. Muito bem. Então, você tem o que? Você tem esses pontos aqui, ó, que são os pontos que representam os pares ordenados que você conseguiu atribuindo o valor para x e achando os valores de y correspondentes. Qual é o próximo passo? Apenas ligar os pontos. Quando você liga os pontos, você tem o gráfico da sua função. Logicamente, esse gráfico ele é infinito, mas eu tenho um gráfico. Esse gráfico ele representa essa minha função aqui, f de x igual a 2x menos 3. Perfeito? Legal? Muito bem. Vamos lá para o próximo passo. Vamos lá então, presta atenção. A gente pode definir as funções em injetora, sobrejetora, bijetora e uma função normal. Presta atenção. A função será dita normal quando ela não for nem injetora nem sobrejetora. Tudo bem? Olha só que interessante. Quando é que uma função ela é injetora? Ela é injetora quando, se você pegar dois valores de x diferentes e para esses dois valores de x diferentes, as suas imagens serão diferentes. Olha só, a gente está pegando aqui dois valores de x diferentes, 1 e 2. Então você tem que as suas imagens são diferentes. A imagem de 1 é 4, a imagem de 2 é 5. O 4 é diferente de 5. Tudo bem? Isto é, a gente tem que os elementos do conjunto B que recebem setas de elementos diferentes do conjunto A. Isso é que é uma função injetora. Uma função ela é sobrejetora quando o conjunto imagem for igual ao contradomínio da função. Isto é, quando todos os elementos do conjunto B recebem setas de elementos do conjunto A. Quando não sobra ninguém no conjunto B. Observe que esse primeiro exemplo aqui não é sobrejetora, porque sobra o elemento, sobrou o elemento 7. E observe que esse exemplo aqui, o segundo, não é injetora. Por quê? Porque o elemento 4 recebe setas de 2 e de 3. Tudo bem? Muito bem. Agora, quando é que uma função ela é bijetora? A função é bijetora quando ela for injetora mais sobrejetora. Isto é, for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Por exemplo, esse daqui, ó. Essa função é injetora? É, porque cada elemento do conjunto A lança setas diferentes em diferentes elementos do conjunto B. Ela é sobrejetora? É, porque a imagem é 4, 5 e 6, que é o próprio contradomínio. Isto é, todos os elementos do segundo conjunto recebem setas. Então essa função ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então ela é bijetora. Tudo bem? Recapitulando. Função é injetora quando elementos distintos do conjunto A lançam setas de elementos distintos do conjunto B. Função sobrejetora quando o conjunto imagem for igual ao contradomínio, isto é, quando todos os elementos do conjunto B recebem seta. Bijetora quando ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Legal? Isso aí. E ela vai ser normal quando ela não é nem injetora nem sobrejetora. Perfeito? Beleza.